Aleluias, glória a Deus. Abra comigo, livro de Salmos. Me dá 20, 25, 30 minutos do seu tempo. Capítulo 23 de Salmos. Capítulo 23 de Salmos. Talvez o texto e o versículo mais conhecido entre os cristãos. Deveria ser João 3,16, né? Mas é esse aqui. Vamos lá. Salmo 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me em águas serenas, águas tranquilas. Ele restaura minha alma, ou refrigera minha alma, e me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me guiarão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu consagro mais uma vez essa noite meus 5 pães e 2 peixes. A porção que eu tenho é pequena, poucos comeriam, mas se o Senhor multiplicar, Senhor, que maravilha. Eu oro e oramos aqui também para que essa palavra entre como flecha no coração daqueles que nos assistem, onde estiver, aqueles que assistirão depois no canal daqui a alguns anos, que essa palavra seja vivificada pelo Teu Espírito e seja eficaz, como uma espada que corta dos dois lados. Por isso, Senhor, separa o que é da alma e separa o que é do Espírito e ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. A Bíblia ela usa figuras de linguagem, metáforas, parábolas. Jesus usava parábolas constantemente. E a Bíblia está usando aqui uma metáfora, uma forma, uma linguagem para falar uma realidade. Quando Jesus fala de coisas naturais, ele aponta para as coisas espirituais. Por isso que um pai, quando o pai sai da família, preste atenção nisso. Quando um pai é roubado da casa, no mundo natural, a criança cresce sem uma referência paterna. Ela tem uma tendência ao ateísmo ou uma tendência à rebeldia, porque Deus não existe, o pai não existiu. São referências. Deus ele sempre trabalhou com coisas naturais apontando para as espirituais, mas primeiro são as espirituais, porque a oração do Pai Nosso é: seja na terra como é feito nos céus. Então nos céus primeiro, depois aqui. E aqui Deus está usando uma linguagem, né? O salmista inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, está usando uma linguagem falando assim: o Senhor é o meu pastor. E quando ele fala o Senhor é meu pastor, nós temos que remeter às realidades da terra para apontar como o céu pensa, como o céu age, como o céu trabalha. Então Deus está dizendo, o salmista está dizendo que o Senhor, Ele é como um pastor. E aí nós precisamos remeter ao pastoreio. E se Ele é pastor, eu nunca vi pastor de cavalo, eu nunca vi pastor de bode, nem pastor de mula. Pastor é de ovelha. Então pastor pastoreia ovelha. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você não for ovelha, ele não pode ser seu pastor, mesmo ele tendo as características de um pastor, mesmo ele tendo uma essência pastoral, mesmo ele sendo bom pastor, ele não pode ser o seu pastor se você não for ovelha. O princípio do pastoreio não é para mula, nem para cavalo. Por isso que a Bíblia fala que não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Ou seja, a Bíblia fala, não seja como os cavalos que têm que ser guiados por força. Tem que botar um freio na boca e ser puxado. Então, ovelha não precisa de freio na boca. Eu vi uma cena interessante num vídeo
umas 600 a 1000 ovelhas andando numa rua, e um homem andando na frente, o pastor, um homem, e elas iam na frente como se fosse um conezinho assim, ele andando e atrás 1000 ovelhas, e ele só ia cantando, assoviando. Não precisa de freio. Quando ele parava, todas paravam. E ele andava um pouquinho, todas andavam. E por quê? Elas não precisavam com freio na boca, elas andavam conforme o pastor andava. Elas eram guiadas pela voz que vinha do pastor. Então, a primeira coisa que eu aprendo, ele é o nosso pastor. Sim, se nós formos ovelhas. E a ovelha tem características que são no mínimo interessantes. A ovelha, ela não se defende. A ovelha não tem, por isso que ela precisa do pastor. Ela é totalmente inofensiva, ela é totalmente dependente do pastoreio. Ela não tem presas nos dentes para morder, para dilacerar, ela não tem esporas, ela não tem nada no corpo para defesa, para ataque, não tem espinhos, não tem nada. A ovelha não tem defesa, então ela não se defende. Então, para nós podermos ser ovelha, nós temos que entrar nesse lugar de parar de se justificar, parar de se defender, deixar Deus fazer isso para a gente. Pastor, como que eu sei se eu sou ovelha ou se eu sou lobo? É fácil, se alguém pisar no seu pé, se alguém pisar no seu calo, pisou no seu pé, a sua reação vai determinar. Se for ovelha, vai fazer o quê? Bé. Gostaram do bé? Diferenciado, né? Pisou no pé, bé. Se for lobo, pisou no pé, pisa no pé do lobo, você vai ser mordido. Então nós estamos clamando quando somos pisados, ou estamos mordendo? Isso define se eu sou lobo ou se eu sou ovelha, se eu sou bode ou eu sou ovelha, se eu mula ou eu sou ovelha. A mula só vai debaixo de voadeira, debaixo de tapa, debaixo de... A ovelha não, a ovelha é no chamado do pastor. Ela não precisa ser empurrada, não precisa ser puxada. Então, uma das características, 1 Pedro 2,21 diz: para esta obra fosse chamados, pois Cristo também sofreu, legando-vos também um exemplo, a fim de que sigais seus passos. Jesus, ele sofreu para que a gente siga o passo dele. E a Bíblia fala que ele foi como um lobo falante ao matadouro, sim ou não? Não, foi como ovelha muda. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele foi em silêncio, sabendo que o Pai estava debaixo do controle, sabendo a soberania do seu Pai. Então ele não foi para o matadouro dizendo: vocês vão ver o que eu vou fazer, daqui a pouco eu ressuscito, eu pego vocês, me aguardem, eu vou mandar os anjos. Não, ele foi mudo, porque só pode voltar como leão quem foi mudo. Só pode ter a autoridade do céu quem é mudo aqui. Eu estou falando de ser mudo aqui no tocante às nossas justiças próprias, não no tocante às justiças dos homens. No tocante à justiça dos homens, tem advogado. Se tiver que entrar na justiça, se entra na justiça. E não tem nada de errado aqui. Não tem nada de errado. A Bíblia fala que dois irmãos chegaram para Jesus, e um deles falou: olha, o meu irmão pegou parte da herança, não quer dar para mim, o negócio está se brigando aqui, está feio, o negócio não está certo. E Jesus falou: olha, quem me botou de juiz sobre vocês? Sobre essas coisas da terra. Essas coisas da terra vocês têm juízo aí. Então, aquilo que é do homem é do homem, mas nas coisas que você se sente injustiçado, caluniado, não se defenda. Busque o seu direito naquilo que é necessário. Quantos estão entendendo? Esses dias nós tínhamos um direito como igreja num órgão público da cidade, e a gente foi buscar esse direito. Chegamos lá, não nos deram esse direito, apesar de ter tudo comprovado que nós tínhamos esse direito. Aí o que eu fiz? Orei por eles. Deus, não dá nada. Não, chamei um advogado. Advogado para valer, porque advogado não vale.
Chamei um advogado e falei, é justiça. Aí entrei com o processo. Ué, é direito. Ok, não estou de bravo com ninguém, é direito. Aí uma pessoa influente na sociedade, no campo político, falou o seguinte, deixa que eu falo com quem manda. E a gente tá ganho. E eu falei, não quero. Mas por quê? Se é direito, eu não preciso falar com ninguém. Direito é direito. O juiz é bem pago para decidir isso. Deixa que ele vai decidir. Porque também se não é direito, eu também não quero. Lei dos homens. Ok? Mas naquilo que não for na lei dos homens, não reage. A nossa reação determina se somos ovelhas ou não. Quantos querem que Jesus seja o seu pastor? Uau! Ovelha, interessante. O texto diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa expressão nada me faltará, ela não é tão precisa como o original fala. O original fala assim, o Senhor é meu pastor e Ele me dá o que eu preciso. Presta atenção. Ou de nada eu sinto falta. Sabe o que é isso? Ele te dá o que você precisa. Então, se Ele perceber que você precisa de algo, Ele te dá. Mas se Ele perceber que o que você pede, você não precisa, Ele não é obrigado a te dar. Então você está orando para Deus te dar um carro importado, e Deus falando, não precisa. Você é meu pastor, nada me faltará. Está faltando 3 carros na garagem, eu tenho só 5. Eu quero 8. Aí Deus fala, filho mimado, eu não vou te dar. Porque se a gente usar o texto aleatoriamente de forma egoísta, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu estou sentindo falta de um avião. Queria um aviãozinho, um jatinho. Né? Porque eu sinto falta. Então o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, estou sentindo falta. Não, o Senhor é meu pastor e tudo que for necessário, Ele não vai deixar faltar. Então, em nome de Jesus, tudo que for necessário para você cumprir um propósito, para você ser marido, para você ser esposa, para você ser sacerdote da sua casa, não vai faltar se Ele for seu pastor. Não vai faltar. Mas nem tudo que você pedir Ele vai dar. Obrigado pelo amém. A ovelha, quando tosquiada, produz mais lã. Sabe o que é isso? Quanto mais poda, quanto mais Deus cortar, quanto mais Deus tratar eu e você, mais a gente produz. As podas, o tosquiar de Deus é bênção. Quando Deus tira pessoas da nossa vida, se Deus tirou, não reage, agradece. Porque Deus sabe por que tirou. Se Deus afastou, agradece. Seja ovelha, dependente do pastor, sabendo que ele sabe o que está fazendo. Ovelha, ouve e reconhece a voz do pastor. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas me ouvem, ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem. Preste atenção, nós temos aqui uma grande guerra, e eu já ministrei aqui sobre discernindo a voz de Deus. Mas é interessante que a ovelha, ela discerne a voz do pastor, mas tem outras vozes que também falam no nosso coração. Uma delas é a nossa alma. Por isso que o texto diz, olha, ele refrigera a minha alma, porque só uma alma refrigerada pode discernir a voz de Deus. Uma alma bagunçada não consegue entender o que é Deus, o que é o diabo, o que é a gente. Uma alma atordoada, atormentada, perturbada, atribulada, ela não consegue discernir a voz de Deus. Por isso ele fala, ele refrigera a minha alma. Ele traz para a minha alma um discernimento da voz de Deus. Eu discerno o que é espírito e o que não é. Uma das coisas que a alma faz no nosso coração é nos perturbar, porque todas as doenças ligadas à alma, depressão, ansiedade, essas coisas, elas estão ligadas na alma, e se a nossa alma se perturbar, essas doenças têm lugar, e se a nossa alma estiver refrigerada, limpa, leve, essas doenças não se alojam, não conseguem estar ali. E a nossa alma é totalmente enganosa. Eu vou contar uma história, você já ouviu falar talvez, de Jefté. Jefté é um cara que deixou a alma gritar. Ele era, vou resumir a história, ele era parte de um exército. E esse exército tirou ele do exército, falou, você não luta mais aqui. E ele era um bom guerreiro. E ele ficou magoadinho, ficou triste, porque mandou para a rua. Porque me feriram, me machucaram, minha esposa me machucou, meu marido machucou. E ele ficou todo ferido. E aí ele fez
Ele ficou magoadinho, foi para um canto. Depois de um tempo, aquele exército chamou ele e falou: vem cá, volta para a gente aqui, ajuda a gente está precisando, o negócio está feio aqui, e a gente precisa da tua ajuda. E ele cantou o quê? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê na bênção vai ser água, te rala. Não, o que ele fez? Ele falou: não tem problema, eu vou. Mas enquanto estava indo, ele fez um voto com Deus, e o voto foi o seguinte: Deus, eu vou falar na linguagem teomariana. Deus, me mandaram embora, lembra? A empresa está quebrando agora? Precisa de mim? Senhor, faz o seguinte: dá a vitória pela minha mão, mostra para eles que eu sou o cara e tu é comigo. E se o Senhor fizer isso, olha o voto que ele fez. Quando eu chegar em casa depois da guerra, a primeira pessoa que eu ver, a primeira coisa que eu ver, eu mato, eu sacrifico para ti. Aí ele foi para a guerra, pegou a espada, lutou, ganhou a guerra. Deus deu vitória para ele. Diga glória a Deus. Amém. Ele chega em casa, a filha, a única filha dele sai da tenda, e a primeira pessoa que ele vê é a sua filha. E agora ele sacrifica a sua filha por causa de um voto de tolo, porque ouviu a sua alma ferida. Sabe o que eu aprendo aqui? Pastor, capaz, hoje em dia, quem é que vai sacrificar filho? Quem é que vai? Não, talvez você provou, botou no seu coração, porque o seu pai dizia que você não ia dar nada. Aí você botou no seu coração, agora você está estudando igual um louco, trabalha o dia inteiro, estuda igual um louco, nada contra estudo, mas você está desenfreado estudando, porque você quer provar para todo mundo que você consegue, e o seu filho está sendo sacrificado no iPad, e o seu filho está sendo sacrificado, sendo discipulado pelo Lucas Neto e o Felipe Neto. E aí a gente pensa: capaz que eu vou sacrificar o meu filho. Ele já está sendo sacrificado, porque você está com a sua alma ferida, querendo provar para os outros que você consegue. Aí o seu primo, seu tio, seu irmão, algum parente comprou aquele carro top, e agora você não consegue, a sua alma está gritando: eu preciso de um carro igual ou melhor. Você está trabalhando igual um louco, e a sua esposa está deixada em casa. Você está sacrificando o seu casamento, porque a alma está gritando dentro da gente. A alma não está refrigerada, a alma não está em paz, a alma não está tranquila. E ele fala: ele me faz repousar em pastos verdes. A alma em paz. E a nossa alma gritando faz loucura. Faz loucura. Fizemos votos de tolo. Quantos entendem? Cuidado. Eu lembro quando eu fui começar, papai, eu voltei de Belo Horizonte, e eu e minha esposa não tínhamos vivido um período de falência, um ministério que a gente começou, não tinha dado certo, a gente não teve maturidade. Bom, não vem o caso, já contei isso aqui. E quando foi nascer, papai, que vai fazer 5 anos agora, quando foi nascer, assim, a primeira reunião, eu liguei para um pastor meu, pastor Júdson de Oliveira, de Belo Horizonte. Falei: pastor Júdson, eu estou em dúvida, mas eu estou pensando em recomeçar o ministério. Tem uns 5, 6 que ficam incomodando aqui, que querem estar junto com a gente. Estão aqui, né? E eu não sei o que eu faço com esses aí. Eu mandei eles embora, eles não vão. Igual cachorro, aqueles da mudança, eles vêm atrás. Aí o Júdson, assim, ele fez uma pergunta para mim. Ele falou: Telmo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ele não perguntou se eu tinha unção, se eu sabia pregar, não perguntou quanta teologia eu tinha. Ele só fez uma pergunta para mim: tu precisa provar alguma coisa para alguém? Tu está querendo provar alguma coisa para alguém? Porque eu tinha falido uma igreja, agora eu poderia estar com meu coração como? Vou provar que aquela vez não deu certo, mas agora vai dar. Eu vou calar a boca de todo mundo que fala mal de mim. E isso podia estar no meu coração. E quando ele falou: você quer provar alguma coisa para alguém? O que eu fiz na hora? Travou o Windows. Fui para casa orar, irmão. Deus, estou querendo provar alguma coisa para alguém. Porque se eu fizesse isso, se o meu coração tivesse desejoso de provar alguma coisa para alguém, Deus não permitiria que isso tudo estivesse acontecendo. Ele ia providenciar uma queda do cavalo. Ele ia tirar a minha obstinação, como tirou de Paulo quando estava indo matar cristãos. Deus ia providenciar uma correção.
Porque aqui entra a outra parte do texto. Senhor, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Escuta, a Bíblia fala que os dois consolam. Tem versões que fala protege. A tua vara e o teu cajado me protege. Ele é o meu pastor. Então, se ele é meu pastor, ele tem uma vara e um cajado. Isso é bom ou ruim, pastor? É bom e ruim. É maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. É maravilhoso porque o cajado, eu já expliquei aqui, ele tem duas partes. O bordão usado pelo pastor tem duas partes. Ele tem uma parte curva e uma parte reta. Alguns pastores usam dois bordões, um curvo e um reto. É uma vara e um cajado. Interessante que a vara tem um propósito, o cajado tem outro. O propósito do cajado é quando a ovelha está afundadinha no barro, o pastor vai lá com a partezinha curva, passa no pescoço e tira do barro. Aquela partezinha torta é quando a ovelha está doente, ferida, com o seu rosto ferido, ele vai botar óleo. A Bíblia fala, unge a minha cabeça com óleo. Ele vai botar óleo na cabeça da ovelha, ele puxa para perto para jogar óleo na cabeça da ovelha. Porque a ovelha, quando ela machuca e entra moscas e mosquitos no ouvido dela, as moscas vêm e perturbam a mente dela. Ela fica com aquele zunido e a ovelha fica com tanta dor na cabeça que ela começa a dar cabeçada em pedra. E ela começa a sangrar ao ponto de algumas ovelhas quebrar o crânio. E aí o pastor, o que ele faz? Ele unge a cabeça com óleo. Para quê? Para mosquitos e moscas não entrarem nos ouvidos, onde ela tem sensibilidade de ouvir o pastor. Porque o diabo, se ele conseguir tirar a nossa sensibilidade de ouvir a Deus, ele tira a nossa voz também. Ele tira a nossa capacidade de se mover, de ouvir a Deus. Os homens que estão aqui, se a gente não consegue ouvir Deus, não conseguimos conduzir a nossa casa. E essa parte curva do cajado é aquela que puxa para perto e fala, vem cá, eu te amo. Mas eu estou todo sangrando, eu bati com a cabeça na pedra. Eu estava toda perturbada, eu tentei me matar 5 vezes, porque a minha mente está perturbada. Mosca, a Bíblia fala que Belzebu é um dos nomes dados para Satanás. Belzebu é o Deus das moscas. Escute, moscas é demônios que perturbam. Pessoas que têm a mente perturbada, a alma perturbada, tomam remédio para se matar, dão com a cabeça na pedra, se quebra o crânio, morre. E aí o pastor, o bom pastor, ele puxa para perto e fala, deixa eu passar óleo na tua cabeça. Passa óleo, óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. Passa óleo na cabeça deixa o meu Espírito te guiar, deixa o meu Espírito te limpar, deixa o meu Espírito te conduzir, deixa o meu Espírito te convencer, deixa o meu Espírito ser Deus na sua casa. E ele unge com óleo na cabeça, e aquele óleo também vem com especiarias para cura nos machucados que já foram feitos. E o cajado é para isso, para trazer. E ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele é diferente do Telma, é diferente de qualquer pastor dessa terra. Ele é muito, infinitamente, incomparável melhor. O pastor Theo pode não olhar para você, pode um dia ficar chateado de não olhar para você, pode não esquecer de ligar para você, pode um monte de coisa, mas o bom pastor não, ele nunca esquece das suas ovelhas e dá vida por elas. E ele está dizendo, olha, o Senhor é meu pastor, ele me unge com óleo, ele tem um cajado e ele tem uma vara, e o cajado puxa para perto, só que ele também tem a vara. A vara é outra parte do cajado, que serve para orientar, que serve para dar uma ordem. Interessante que tem uma versão de Bíblia que fala, a tua vara me corrige, o teu cajado me consola, a tua vara me dirige, porque a vara é usada para direcionar. Atos capítulo 8, 9, não lembro. A Bíblia fala que quando Saulo caiu, do seu animal, caiu no chão, e Deus fala numa luz, e vem Jesus falar com ele, e fala, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? A Bíblia fala que Saulo perseguiu os cristãos, mas Jesus falou, por que me persegues? Porque todas as vezes que alguém persegue você, persegue o seu Jesus também. E Jesus falou, por que me persegue, Saulo? Dura coisa é recalcitar contra os meus aguilhões. Recalcitar, irmão, é dar coice.
Aguilhão é uma vara de ponta que é usada para alinhar um animal. O animal estava lavrando a terra e ele saía do caminho, um aguilhão batia na coxa dele, para ele voltar para o caminho. Na ponta dele tinha ferro, aquele aguilhão machucava. E o animal estava andando, ele saía do caminho, um aguilhão na coxa, para ele voltar para a direita. Ele ia para a esquerda, um aguilhão na coxa, volta para o caminho. E a Bíblia fala que Deus tem um aguilhão, sabe o que é isso? Se você for para a direita, se você for para a esquerda, Ele vai botar um aguilhão na sua perna. Aí você pensa, é o diabo. Não, a tua vara e o teu cajado me consolam, me dirigem, me protegem. Quantos aqui já foram corrigidos pelo seu pai um dia, com vara e com cinta? Levanta a mão. Eu também levanto a minha, meu pai está aqui. Quem está vivo ainda? Está inteiro aí? Alguém morreu por causa disso? Porque toda vara e todo cajado, toda correção de um pai tem um propósito só. Ainda que haja exageros e erros de pais, mas no sentido geral, todo pai e toda mãe quando corrige um filho é porque ama. E o salmista está dizendo, olha Senhor, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Tem versões que falam assim, ainda que eu ande num vale que tem caminho de morte nele. Tem outras que falam assim, ainda que eu ande num vale onde a morte me assombre. Ou seja, coisas podem morrer, ainda que eu estiver no pior, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele diz, porque tu estás comigo eu não temerei. Não é porque eu fui no culto, é porque Ele está contigo. O pastor nunca deixa suas ovelhas, é a ovelha que deixa o pastor. Preste atenção que a 100ª ovelha, o pastor não deixou as 99 abandonadas. Ele fala, eu tenho que buscar a 100ª, ele deixa as 99 no aprisco. Porque o pastor não abandona a ovelha. E ele deixa e vai atrás das 99. Deixa eu fazer uma pergunta. O filho pródigo, o pai foi buscar, sim ou não? Não, o filho pródigo, o pai não foi buscar. Porque quando você decide sair de casa, você decide abandonar o pastor, ele não te busca. Ele busca a ovelha perdida, porque a ovelha perdida não decidiu sair de casa, ela se perdeu sozinha. A ovelha perdida, ela deixou entrar moscas no ouvido e ela não ouviu mais o pastor. E quando o pastor se movimentou, ele começou a assoviar. E todas que estavam com os ouvidos atentos se moveram com ele. E uma ficou pastando, porque ela não ouviu. E quando ela levanta a cabeça, ela não vê mais o pastor. Ela está perdida. E aí o pastor, quando chega no rebanho, 1, 2, 3, 4, 5, 150, 300, 400, 432, faltou uma. Ele deixa todas. Onde é que está ela? Por onde que a gente caminhou? Qual foi o lugar do caminho que ela ficou? Por isso que quando ele fala, tu unge a minha cabeça com óleo e a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. O salmista está dizendo, o meu pastor, ele não quer que moscas entrem nos meus ouvidos. E a unção não é para a gente ser consagrado a apóstolo, pastor e mega querubim. A unção é para nos proteger. A unção é para nos guardar. A unção é para governar. O Espírito Santo não é massa de manobra. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é amigo, é consolador. Não use o Espírito Santo para fazer o que você quer. Não use a unção para se gloriar. Não use. Não use o que Deus te deu, o chamado, o emprego que Deus te deu para se achar melhor. Escute, a unção que vem sobre nós tem um propósito. Ele unge para proteger. Eu lembro uma vez que eu estava ministrando na igreja de Treviso. E aquela semana, irmãos, eu fiz tudo, menos orar, menos ler a Bíblia, menos eu já fiz tudo, mas menos eu não falei com Deus um momento, nem para almoçar falei com Ele, nem obrigado pela nada. E eu cheguei no culto, e no final, eu ministrei a palavra, e quando eu terminei a palavra, eu falei, orando no púlpito, eu falei assim, Deus, eu falei, Espírito Santo, vem e toca nessas pessoas, cura, faz milagres. O Espírito Santo falou lá dentro de mim,
Você não falou comigo a semana toda. E agora você quer que eu venha e toque nas pessoas? Porque você quer o seu ministério bem sucedido? Porque você quer que as pessoas digam no final do culto, que culto? Você não tem relacionamento comigo e agora tu quer me usar. Irmãos, eu vou falar a minha experiência pessoal. Quando Deus falou aquilo comigo, eu chamei um diácono que estava lá, o primeiro que eu vi. Falei, vem cá, termina o culto. Eu dei o microfone para ele e fui para uma salinha que tinha atrás. Irmãos, eu chorei por 1 hora. Os irmãos foram lá me acudir, achou que eu estava endemoniado, acho. Porque eu estava no chão, irmãos. Eu estava assim no chão, encolhido, porque eu tinha ofendido, machucado, usado o Espírito Santo. E a unção na minha cabeça é para me curar e para me curar outros, não para me usar Ele. Irmãos, deixa Deus te usar, mas não use Deus. Deus tem uma unção sobre você. Ele é o seu pastor. Ele unge a sua cabeça, Ele adestra as suas mãos para a guerra. Mas escute, quando eu e você estivermos indo para a direita ou para a esquerda, o aguilhão dele vai nos trazer de volta. Por isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é muito bonito. Mas o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta, é muito mais profundo do que simplesmente um versículo que eu coloco no carro ou eu grudo na geladeira, dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pergunto, o Senhor é o teu pastor? Então somos ovelhas. Se somos ovelhas, não nos defendemos. Se somos ovelhas, ouvimos a voz do pastor. Se somos ovelhas, deixamos nos tosquear. Se somos ovelhas, podemos nos perder. Pastor, e se eu me perder, e eu acredito que essa noite não precisa ser profeta para dizer que tem ovelhas perdidas aqui. E talvez essa mensagem achou você. Essa mensagem encontrou um lugar no seu coração. E se ela encontrou um lugar no seu coração, eu quero dizer uma coisa para você. A ovelha pode se perder. Mas a Bíblia fala que o bom pastor deixa, e a parábola diz que ele deixou as 99 atrás de uma. E eu aprendi, eu já contei isso aqui. Eu aprendi com uma pastora de ovelhas. De ovelha mesmo, de bicho. Não é pastora... Entende, né? Pastora do bicho, do peludo. Apesar de ter uns irmãos peludos aí, né? Ela falou que quando uma ovelha se perde, algo interessante acontece. Quando ela se perde, que ela levanta a cabeça e vê que o rebanho foi, ela não consegue mais discernir. Preste atenção, observa que a voz do pastor vai ficando cada vez mais longe, ao ponto de não ouvir mais. Tem gente que está aqui essa noite que não ouve mais a Deus há muito tempo. Você já ouviu? Você já sentiu? Você já ficou abraçado com Ele? Você já foi tocado, curado? Você já experimentou milagres? Ouviu a voz de Deus? E há tempos, porque moscas entraram nos seus ouvidos, você escapou da unção, você fugiu de perto do pastor. O pastor não pôde mais colocar óleo sobre você. O cajado não alcançava mais você, você fugiu, você se afastou. Alguns aqui estão assim, sem ouvir a Deus. E a ovelha, o animal, quando ele descobre que está perdido, ele não, primeira coisa que ele faz, ele não corre, porque a ovelha não tem senso de orientação, a ovelha não sabe, e o que ela instintamente faz? Ela sabe que se ela correr para a direita, pode ser que ela se afastou, porque, mais ainda, porque o pastor pode estar na esquerda, então ela não se mexe, porque ela pensa, para qualquer lado que eu for, talvez eu me afaste mais ainda. Então instintamente, ela não sabe onde está o pastor, ela não tem mais direção, ela não sabe para onde vai, instintamente ela se abaixa. Ela se agacha, e agachada, ela não berra. E aí eu aprendi, achei muito interessante, eu falei, por que a ovelha não berra, não grita para o pastor ouvir? Ela fala, porque o pastor pode ouvir, mas o lobo também.
Então, com medo de o lobo ouvir, ela não berra, mas ela fica paradinha, tremendo, e ela solta um gemido baixinho, para ninguém ouvir. Mas não seria interessante gritar, ainda que o lobo pode vir, o pastor pode ouvir? Sabe o que ela me disse? Não, a ovelha tem convicção que o pastor vai voltar. Ela sabe, o pastor vai voltar. Eu quero dar uma palavra para você essa noite. O pastor sempre volta. E talvez você está aqui me ouvindo hoje e o Senhor está dizendo: você é minha ovelha e eu estou voltando. E eu te achei hoje. Você não consegue gritar, você tem medo de gritar, você tem medo das pessoas ouvirem, você tem medo de expor, você tem medo de contar até os teus segredos para as pessoas. Você está pensando em se matar, ninguém sabe, você tem medo de gritar. Mas eu sou o teu pastor e eu estou ouvindo os teus gemidos. Eu voltei para te encontrar, eu voltei para te achar, porque eu sou o bom pastor. E se você não teve um pai presente, se você não teve pastores, homens e mulheres que não te pastorearam como deveria, e não foram bons pastores, bem-vindo, eu também não sou o melhor pastor do mundo. Então saiba que todos os homens podem falhar, mas o bom pastor não falha. E essa noite o salmista está dizendo para mim e com você, dizendo: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e tudo que for preciso Ele vai me dar. Tudo que for preciso Ele vai me dar. Quando uma pessoa engravida, quando chega um casal falando: pastor, a gente engravidou e agora, aconteceu uma vez de um casal que tinha um filho de 1 aninho, cheguei lá em casa do trabalho, o casal estava chorando na sala, com o bebê no colo e chorando. Falei: meu Deus. Falei: Vivi, olhei para Vivi, a Vivi. Aí eu falei: meu Deus, o que foi, gente? Eu falei: meu Deus do céu, a criança está aqui, meu Deus. Eu fiquei atribulado. Não, pastor, isso aqui, ó, sabe, eu estou grávida. Yes! Não, pastor, você não entendeu. A gente financeiramente está quebrado. Um filho agora vai atrapalhar tudo. Pastor, mas... Pastor, eu falei: Deus não erra. Se Ele dá o filho, Ele dá provisão. Se Ele dá o filho, Ele dá provisão. Porque o Senhor é o teu pastor e não vai faltar nada que for necessário. Quando um casal chega para mim e fala: pastor, a gente está namorando há 1 ano e meio, a gente quer casar, porque a gente pode, o pecado, não sei, aquelas coisas todas, né? E a gente está orando, Senhor, a gente quer casar, mas a gente não tem dinheiro para casar. Eu falei: marca o casamento. Mas pastor, não. Marca o casamento. Por quê? Porque o Senhor é o teu pastor. E o que for necessário Ele vai te mandar. Anda naquilo que é o correto andar. Sai desse lugar de engodo e entra no lugar certo, que a bênção de Deus vai vir sobre você. Fica no aprisco e deixa os lobos virem, eles serão abatidos pelo pastor. Se Davi, que era Davi, não deixava lobo e leão e urso tocar nas suas ovelhas, você acha que Ele vai deixar alguém tocar em você? Alguém vai tocar em você se você sair da presença dEle e começar a gritar loucamente aí fora. O lobo pode pegar você. Mas se você decidir parar, ficar e ouvir a voz dEle, e eu profetizo essa noite, Ele vai ungir a sua cabeça com óleo, em nome de Jesus. Essa noite o óleo, o Espírito de Deus vai vir sobre a sua mente, o seu coração, e em todos os demônios que entraram nos seus ouvidos e mentiram para a sua alma, em nome de Jesus, essa alma vai ser refrigerada essa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus, que à medida que você orar, à medida que você se aproximar e se relacionar com esse pastor, a sua alma vai ser curada de demônios e moscas que perturbam você. Experimenta. Tem uma unção essa noite aqui. Tem uma unção de reconciliação. Uma unção de reconciliação. Parece que o pastor veio na casa, o pastor chegou com um cajado assim na mão. Ele está esticando o cajado e não a vara. Ele está dizendo: filho, eu quero te trazer de volta.
E a vara quando for preciso eu uso, fica tranquilo. Mas eu quero usar o cajado hoje, eu quero trazer de volta para perto de mim. Eu quero fazer de você uma vez como foi, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu quero limpar seu pelo, eu quero tirar essas coisas entranhadas no seu pelo. Eu quero trazer sobre você lucidez. Eu quero fazer de você aquilo que eu sonhei, que eu tenho planejado para você. E essa noite é uma noite de reconciliação. E tem ovelhas aqui que precisam se reconciliar. E o cajado do Senhor está passando aqui, pegando você pelo pescoço, pegando você pela mão. Você que está com os pés no charco de lama e pecado, Ele está dizendo, salmista, Salmo 40 diz: tirou os meus pés da lama e firmou sobre a rocha. Tirou os meus pés da lama e firmou sobre a rocha. Você que sabe que os pés na lama, o cajado está passando no seu pescoço, e diz assim: eu quero tirar você da lama e quero firmar você sobre a rocha de novo. Feche seus olhos, você que está sentado, você que está aí. Feche seus olhos, todos sentados. Eu quero chamar aqui à frente aquele que sentiu o cajado passar no seu pescoço hoje. Você pode vir aqui à frente, você que sentiu o cajado passar no seu pescoço. Você que sentiu Deus falando assim: vem, você é minha ovelha. Cheio, caramba. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. oh, tem muita unção aqui, irmãos. Tem muita unção de restauração. Fica de pé, igreja. Se você conhece alguém que está aqui na frente, você trouxe, ou você que é líder, vem aqui, abraça esses irmãos aqui. Pode fazer uma bagunça aqui, não tem problema. Se você conhece alguém que está aqui, você orou por ela um dia, agora ela está aqui na frente. Tem mulheres precisando ser abraçadas e acolhidas aqui, ó. As 99 se alegram quando a 100ª volta. Cheio, caramba. Uou! Cheio, caramba. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Os irmãos que estão fazendo o curso de liderança na quarta-feira, pode vir orar também. Só não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh! Tem uma unção, olho vindo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Ele
está ungindo a sua cabeça com óleo de novo. Ele está ungindo a sua cabeça com óleo de novo. Ele está dizendo: filho, a unção que eu te dei, eu não tirei. Eu não tirei. A unção que eu te dei um dia, eu não tirei. Eu só estou renovando o óleo que um dia eu coloquei sobre você. Sim. Sim, o óleo cai sobre você, filha. Para sombras, escalas, montanhas. Gabi, ora com ela. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Ele está derrubando muralhas essa noite. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. oh, impressionante. Infinito, ousado amor de Deus. Algumas tem uma unção muito forte aqui na frente. Algumas pessoas foram feridas por autoridades, feridas por pastores, feridas por pai, pelos pais, e o seu coração fechou. E você tem dificuldade de crer que Jesus é um bom pastor. Você tem dificuldade que no último segundo Ele vai dar a provisão. Você não acredita, você pensa, vai faltar. Só que o pastor, o bom pastor, está do seu lado dizendo: não vai faltar, filho. Mas Senhor, falta só um dia, falta 10 minutos. Senhor, não vai dar tempo. Ele fala: não, tudo que for necessário vai vir. Pode não vir o que não for necessário, pode não vir o que você esperava, mas o que for meu vai vir. Sim, a provisão minha para aquilo que eu te chamei vai vir. Por isso eu quero declarar sobre alguns homens e mulheres que estão aqui essa noite. Escute, você que tem um ministério, um chamado, uma vocação. Alguns aqui vai chegar o tempo de você ter que abandonar a carroça. Vai ter que abandonar a carroça, os barcos. Alguns aqui Deus vai dizer: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens agora. E eu quero declarar desde já, guarde essa palavra no seu coração: nunca vai faltar o necessário. E não só o necessário para prover a sua casa financeiramente, mas o necessário para você cumprir um propósito. Ele vai te dar a autoridade, a unção, o óleo correto na sua cabeça. Vai vir a porção de óleo correta na sua cabeça, para você poder chegar no lugar. Eu quero declarar para aqueles que tentaram se matar, pensar em suicídio essa semana: você bateu com a cabeça na pedra, porque os seus ouvidos estavam cheios de moscas, demônios sopravam no seu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus: esses demônios saem dos seus ouvidos agora, sai da sua mente, e você vai ouvir a partir de agora a voz do bom pastor, dizendo: eu não vim para matar, eu vim para trazer vida, 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 vida e abundância. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas Pra me encontrar. Derruba muralhas, Destrói as mentiras pra me encontrar.
Escute. Eu preciso dizer de novo, preciso que você ouça. João 10:10. O ladrão veio para roubar a vida, roubar a intimidade com Deus, matar casamento, ceifar pessoas, destruir sonhos, destruir projetos, chamados. Mas o texto não para aí, diga glória a Deus. O texto não para aí. João 10:10 diz isso, a sequência diz: mas eu, o bom pastor, eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. E não é vida, é vida e abundância. Vida e abundância. Mais do que vida, vida com propósito. Você lá no fundo, receba aí. Vida com propósito. Você lá no fundo, receba aí. Vida com propósito. Eu vim para que tenham vida. Uou! Ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 Só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Infinito e ousado amor de Deus. meu Deus. Meu Deus, o aprisco está em festa. As 99 pode celebrar. As 99 pode celebrar a 100ª voltando. Ah não, celebre a 100ª voltando. A 100ª voltou. Chega. Sim, aleluia. Glória a ti, Senhor. Impressionante, infinito, Oh, ousado amor de Deus. oh, que deixa As 99 só pra me encontrar. não Posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado. Levante sua voz e cante isso. Oh, que deixa as 90 Levante sua voz e cante alto. só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Glórias a ti, Jesus. Aleluia! Glória ao Senhor. Glória ao O Espírito, a unção é o Espírito. O Espírito que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence o marido a buscar ser o melhor marido. A esposa, que faz o homem voltar para casa. Que faz a mulher de rua se tornar mãe de filhos de honra. É a unção com óleo da cabeça que nos protege. Não é o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico sozinho, ele até mata. Mas o conhecimento bíblico com a unção com óleo na cabeça é vida, e vida em abundância. Não é só vida, é vida em abundância.
Ele está dizendo que além de dar uma vida, eu vou dar um propósito. Eu quero declarar sobre vocês que vieram aqui à frente, sobre todos que estão aqui nesse salão, Deus está dando vida com propósito. Em nome de Jesus eu declaro: cala-se todos os demônios, as moscas que entraram nos ouvidos da sua vida, que estão mentindo na sua mente. Você é filha amada do Pai. Você é filha amada do Pai. Tirar a vida não é uma opção para você. A opção sua é vida e vida em abundância. Essa é a opção que você tem. Está tendo libertação. Está tendo uma unção de libertação. A geração que busca a tua glória mais que a própria vida, nos deixe ser a geração que busca, em nome de Jesus, a tua glória mais que a própria vida. E eu quero declarar em nome de Jesus, o finalzinho do texto diz assim: recebe isso no seu coração. Certamente, o salmista conclui: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Para sempre na casa do Senhor. Para sempre na casa do Senhor. Eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Para sempre na casa do Senhor. Não é um dia domingo, não é domingo à noite. Eu habitarei para sempre na presença do Senhor. Porque quando você morrer, você vai continuar habitando na presença dEle. Então por isso que o salmista disse: para sempre, não é enquanto eu viver, é para sempre. Enquanto eu viver e depois que eu morrer, eu continuarei habitando na casa do Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. Sua vara e o seu cajado me consolam. Ah, gente, meu Deus, estende a mão para mim. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor, o consolo do Espírito, a unção na sua cabeça, o cajado no seu pescoço, a vara quando necessário na sua coxa, e o bom pastor vai conduzir o seu rebanho fiel até o fim, e ele vai apresentar o rebanho puro e imaculado. Amém, queridos? Quem recebe isso, diga amém.